Olá, bem-vindos todos à Universidade na Madrugada. Meu nome é Maria Fernanda Cavalcante Silva e hoje nós vamos falar sobre direito tributário, um tema bastante polêmico que é a guerra fiscal. Então vamos conversar um pouco sobre um dos principais tributos do Brasil, o recordista em arrecadação, que é o ICMS, e que traz muitos problemas de ordem econômica, política e financeira, e que hoje vamos procurar desmistificar um pouquinho sobre o que é a guerra fiscal. A guerra fiscal, ela é um jogo de ações e reações entre os estados. Vejam, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e serviços, ele é um imposto de competência dos estados. Desse modo, os estados usam do seu poder, da sua competência de legislar sobre o ICMS para conceder diversas formas, diversos sistemas e mecanismos de desoneração tributária a fim de atrair investimentos para os seus territórios. Isso decorre principalmente da ausência de políticas públicas federais voltadas ao desenvolvimento regional em todo o país. O Brasil é um país continental, com muitas desigualdades, com muitas diferenças geográficas, socioeconômicas, em todas as suas regiões. Então, a gente tem, por exemplo, nas regiões Sudeste e Sul, uma maior vocação industrial, uma maior concentração de indústrias. Na região Centro-Oeste, uma grande vocação para a agropecuária, né? Nas regiões Norte e Nordeste, temos maior exploração extrativista. Também foi criada a chamada Zona Franca de Manaus para atrair indústrias para a região norte do país. Então, todas essas diversidades estaduais, regionais, levam a que os estados tenham maior ou menor desenvolvimento, levando a potencializar a arrecadação do ICMS, que é a principal fonte de recurso dos estados. Então, a gente diz que é uma competição não cooperativa entre as unidades federadas, né, e que afeta a federação como um todo, o Brasil como um todo, né? Por quê? Porque os estados lançam mão, como falamos, de incentivos fiscais em desencontro ao que prevê a Constituição Federal, né, que determina que cada unidade federada só poderia, apesar de ter competência para instituir e legislar sobre o ICMS, só pode conceder incentivos fiscais, isenções, reduções do imposto, através de aprovação unânime no Conselho Nacional de Política Fazendária. De todos os tributos que o Brasil tem, o ICMS é o único imposto que necessita de uma aprovação unânime dos estados para que se conceda incentivos fiscais. Essa regra decorre justamente do fato de que ele é um instrumento muito poderoso de pressão política, de atração de investimentos, de regulação de mercado, embora tenha fim arrecadatório. Bom, para a gente aprofundar um pouco na guerra fiscal, vamos traçar algumas noções iniciais sobre o ICMS. Como dissemos, ele é de competência estadual, né, cobrado, via de regra, no estado de origem, ou seja, no estado onde é produzida a mercadoria, explorada através da atividade agrícola, cultivada, enfim, ou onde é o ponto de partida de sua comercialização, ou nos casos de serviço de transporte, aonde é iniciado o transporte, ou seja, onde é embarcada a carga, o passageiro, nos casos de serviço de comunicação também. Ele incide, portanto, sobre operações de circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte
municipal e interestadual, né? Aquele transporte que ocorre dentro de um mesmo município, ele é sujeito ao ISS, o Imposto sobre Serviço. Então, o ICMS alcança esse deslocamento entre dois municípios diferentes e os serviços de comunicação em geral. Contribuinte do ICMS. Quem é o contribuinte? O ICMS é um tributo indireto. A gente diz que ele é indireto porque o contribuinte de direito, aquele que a legislação determina que deva recolher o tributo, apurar e recolher o tributo, é qualquer pessoa física ou jurídica que com habitualidade ou intuito comercial pratique as operações de circulação de mercadoria ou as prestações de serviço a que se sujeita esse imposto, né? Mas o contribuinte de fato é o consumidor, já que o ICMS é tradicionalmente um imposto sobre o consumo, ele vai incidir nos elos da cadeia de produção, de comercialização, até chegar ao consumidor final. Então, todo o valor que se agrega numa cadeia produtiva, numa cadeia de comercialização, chegará, afinal, ao bolso do consumidor. Um aspecto muito importante para a gente falar sobre guerra fiscal é entender como é que funciona a sistemática de alíquotas do ICM. Então, nós temos dois tipos de operações básicas. As operações internas, que são aquelas, isso para a circulação de mercadorias e para a prestação de serviço, aquelas que ocorrem dentro de um mesmo estado, do território de um mesmo estado, a gente diz internas. E as operações e prestações interestaduais, que são aquelas que têm origem num estado e se concretizam em outro. Por exemplo, eu vou fazer uma venda saindo de São Paulo e entregando em Minas Gerais. Essa é uma operação interestadual. Para as operações internas, cada estado tem a competência constitucional para legislar. Então, ao instituir o ICMS em seus respectivos territórios, institui-se também qual é a alíquota. Porém, para as operações interestaduais, a Constituição Federal determina que cabe ao Senado determinar qual é a alíquota aplicável nas operações entre contribuintes do imposto. Por quê? Justamente para regular esta cadeia produtiva ou esta cadeia de comercialização, de forma a buscar o mais possível um equilíbrio entre a arrecadação dos estados, né? Isso é voltado a uma política econômica que busque proporcionar equilíbrio entre os estados. Assim sendo, o Senado determina que a alíquota de 12% é a regra geral. E a exceção, historicamente, é a alíquota de 7%. A alíquota de 7% é aplicável nas operações com origem nos estados das regiões Sul e Sudeste, exceto o estado do Espírito Santo, com destino a contribuintes localizados nos estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo. Vejam aqui, a gente já tem uma noção importante desse caráter econômico do ICMS, porque quando eu destino mercadorias a regiões menos desenvolvidas economicamente, de acordo com os dados oficiais, que seriam o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, e também o Espírito Santo, a alíquota aplicável é menor, de forma a onerar menos aquele bem ou serviço que você está remetendo, o contribuinte está remetendo de um estado para outro, né? Isso faz com que o preço de bens e serviços busca-se que seja menos acessível e também mais acessível e também que exista uma maior repartição, porque na medida em que eu faço uma operação interestadual, suponha uma indústria produziu e vendeu produtos para um estado qualquer na região centro-oeste, suponha, lá para Goiás, indo a 7%, e aí chega em Goiás, suponha que você tem um comércio atacadista que irá
comercializar isso para diversos agentes do varejo, né? Diversas lojas, supermercados. A tributação dentro do estado de Goiás, que foi o nosso destino aqui no exemplo, ela será maior, o estado arrecadará mais por causa dessa alíquota menor com que entrou no estado. Isso tudo por causa do princípio da não cumulatividade que a gente vai demonstrar logo a seguir. Como parte importante dos problemas atinentes ao ICMS no Brasil giram em torno de produtos importados, no sentido de que muitos estados concederam vários incentivos, diferentes incentivos para a importação, para a circulação de mercadorias importadas em detrimento daquilo que é produzido em território nacional, o Senado, em 2013, para solucionar esse problema, ainda dentro da sua competência legislativa de determinar a alíquota interestadual, determinou que a alíquota para operações entre contribuintes com mercadorias importadas é de 4%. Essa foi a solução para um capítulo da guerra fiscal, que é a chamada Guerra dos Portos. Dessa forma, desestimula a aplicação de incentivos que reduzem aqueles 12%, por exemplo, que eu teria importando por Santa Catarina, pagaria o imposto pela alíquota interna e teria numa remessa para o estado de São Paulo, por exemplo, uma venda para São Paulo, para um contribuinte comercializar em São Paulo, a alíquota de 12%. Mas por força dos incentivos fiscais aplicados a esse produto importado, esse produto chegava, em verdade, tributado a 3% em São Paulo, por exemplo. Então, para eliminar essa vantagem competitiva do produto importado, foi que a alíquota foi rebaixada para 4% em 2013. Bom, os incentivos fiscais, portanto, deveriam ser, como falamos, implementados através do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um órgão colegiado composto pelos secretários de Fazenda das 27 unidades da Federação e contando com a presidência de um representante do Ministério da Fazenda. Esta é a forma correta para se conceder uma isenção, uma redução na base de cálculo, um crédito fictício, presumido, outorgado, que é criado pela legislação, ou qualquer outra forma que desonere o ICMS total ou parcialmente em operações específicas ou em relação a produtos determinados. Porém, como os estados têm dificuldade da aprovação de incentivos neste colegiado que é o CONFAS, então os estados lançam mão de políticas tributárias chamadas unilaterais, porque são ditadas por aquele próprio ente federativo, criando mecanismos voltados a atrair investimentos, gerar empregos e, assim, alavancar a política econômica e social daquela localidade. Parece bom, né? E, como a gente falou, isso é derivado da ausência de políticas nacionais. Porém, todas essas políticas de concessão de incentivos fiscais unilaterais, que é em si a guerra fiscal, elas são feitas à revelia do ordenamento jurídico, elas contrariam a Constituição Federal e a legislação nacional do ICMS. E isso é muito prejudicial para o país de uma forma geral, porque leva a uma concorrência predatória. As empresas, elas escolhem a localidade onde vão aportar investimentos, muitas vezes em função da redução do imposto. Porque a redução do ICMS proporciona, afinal, uma competitividade no preço do produto ou do serviço que, vamos lembrar, quem é o contribuinte de fato, no fim do dia, é o consumidor e ele vai buscar, muitas vezes, um produto pelo preço. Tudo isso faz parte da crise pela qual o Brasil atravessa hoje. É um dos capítulos da crise que se atravessa e que se busca solucionar.
Então, como nós vimos, a gente tem um país continental com muitas diferenças climáticas, diferenças geográficas, de solo, né? E aqui a grande concentração no Sudeste e no Sul também, industrial. Os incentivos fiscais na região Centro-Oeste mais voltados para a agropecuária e também Goiás, em especial, desenvolveu políticas atrativas para centros de distribuição e para indústrias de alguns segmentos estratégicos, como as indústrias farmacêuticas e automobilísticas. Aqui, na região norte, a gente tem uma área incentivada, que é a área de Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio, né? Alcançando aqui praticamente toda a região norte. Esta, diferentemente da guerra fiscal, é prevista na própria Constituição Federal para desenvolver essa região que foi menos favorecida ao longo da história do país, em termos econômicos, e os estados do Nordeste, eles têm muitos incentivos para portos, como ganha destaque aí o estado de Pernambuco, que através de incentivos fiscais atraiu investimentos e desenvolveu fortemente a sua infraestrutura portuária. Isso também ocorreu em outros estados. Por que essa questão da alíquota que a gente colocou é tão relevante, né? A questão de eu tributar a uma alíquota menor quando eu destino a estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é uma alíquota padrão de 12% entre os estados de cada região e entre os estados das regiões Sul e Sudeste. Por que isso faz diferença no imposto? Porque o ICMS é um imposto não cumulativo, onde a gente compensa, como diz a Constituição Federal, em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1, compensa-se aquilo que é devido num elo anterior, numa etapa anterior, ou seja, em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços, com o montante cobrado na operação posterior. Sejam essas operações realizadas dentro de um mesmo estado ou entre estados diferentes, como a gente está colocando. Então, como funciona a não cumulatividade? Para cada R$100, suponha que eu estou fazendo uma venda de R$100 de um produto com origem no estado do Rio de Janeiro e que eu esteja destinando ao Rio Grande do Sul. Então, essa operação ocorre, suponha, entre um centro de distribuição destinado a um estabelecimento varejista. Nesse caso, são 2 contribuintes do ICMS, por conceito, não é isso? E a alíquota definida pelo Senado é a de 12%. Então, aquilo que se debita no estado de origem, ou seja, aquilo que gera arrecadação no estado de origem a 12%, é trazido a crédito do adquirente no outro estado. Então, nessa medida, quando se concede um incentivo fiscal no estado de origem, e eu destaco esses 12% na nota fiscal que acompanha a mercadoria, que é o que vai conferir o direito de crédito ao destinatário, mas na minha escrituração fiscal eu tenho um incentivo pelo qual eu reduzo esses 12%, então eu não estou sendo cobrada por 12% na origem, não estou arcando com 12% efetivamente na origem. Suponha que eu tenha um crédito presumido, criado pela legislação, de 75% do valor do ICMS devido. Então, em verdade, eu vou arcar com 3%, mas vou transferir 12% para o destinatário. E é nesse sentido que a guerra fiscal, ela gera um artifício tal que infla de créditos o estado de destino e gera uma articulação política entre os estados. Eles começam, então, a questionar as políticas uns dos outros, porque o crédito dado ao destinatário vai fazer com que se desconte menos imposto
no estado de destino, onde essa mercadoria vai continuar circulando e gerando imposto. Como efeitos da guerra fiscal, nós temos o agravamento das divergências regionais, né? Esses incentivos, eles não geram um valor agregado, uma agregação realmente de investimentos, mas apenas determinam, muitas vezes, uma relocalização dentro do território nacional, sem uma efetiva produção de emprego em alguns casos, né? Isso de acordo com estatísticas do BNDES. Quando os incentivos são industriais, em geral, eles levam novos postos de trabalho. Daí a importância para muitos estados, né? Os estados têm essa dependência da transferência de receitas do governo federal, né? A guerra fiscal leva como efeito principal a insegurança jurídica para o país, para as empresas, porque nós vamos ver que, por serem inconstitucionais, esses incentivos que ferem o pacto federativo, ou seja, não respeitam a Constituição, eles acabam por trazer um sistema de insegurança, de instabilidade que pode refletir na empresa. Então, os pontos de confronto são a inconstitucionalidade e ilegalidade dos incentivos e a questão do direito ao crédito do destinatário, que não tem como saber qual é o incentivo que aquele remetente tem na origem. Ele declara num documento fiscal, na nota fiscal, aquilo que a lei determina, mas não necessariamente é o que ele está arcando. E esse é o prejuízo. E como é feito, abaixo da Constituição, a gente tem uma lei complementar que, embora seja de 1975, ela é vigente até hoje, que determina que a nulidade, quando um incentivo ele é inconstitucional, ou seja, ele é unilateral, não tem aprovação do CONFAS, aquele estado que concedeu, ele é obrigado a exigir de volta o imposto. Ele não tem o poder de conceder a remissão ou a anistia do crédito tributário. De modo que o contribuinte se vê nessa situação de insegurança jurídica, porque embora ele esteja usufruindo de um incentivo concedido pelo Estado, pelo governo local, esse incentivo pode ser questionado através de uma ação direta de inconstitucionalidade, pode vir a ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal e aquele investimento realizado pode não se perfazer ao longo do tempo, justamente por conta da derrubada por medida judicial, principalmente, né? Um outro efeito é a glosa de créditos. Vejam, o fisco de cada estado não espera o Supremo se manifestar ou alguém ir ao Supremo Tribunal Federal para questionar o incentivo. O fisco, o agente fiscal de renda em cada estado, normalmente ele tem a atribuição de exigir do destinatário a diferença do imposto que supostamente teria sido creditado, mas não cobrado integralmente na origem. Como a informação é protegida por sigilo fiscal, quer dizer, a informação de que o remetente tem um regime especial, um termo de acordo que reduza o imposto, então, normalmente ocorre a glosa de créditos de forma integral. Então, aqueles 75% que a gente deu de exemplo, que rebateria para uma conta de 3% de imposto pago contra 12% de imposto creditado, normalmente é glosado integralmente, ou seja, é anulado integralmente esse crédito. Quando os estados levam essas questões para o Supremo Tribunal Federal, a gente tem como regra o efeito da ação direta de inconstitucionalidade em termos processuais, é que uma liminar pode ser concedida, declarando os efeitos daquela legislação local como inconstitucional, dali para frente. E numa decisão colegiada, a decisão tem, via de regra, um caráter retroativo, que a gente chama processualmente ex tunc, para que não seja... E aí, se for retroativo, o Estado, então, vai
ter que cobrar todo o ICMS que o contribuinte que alocou o investimento lá deixou de pagar. Aqui, então, mostrando, resolvido no Supremo. Enquanto o Supremo não resolve, a glosa de créditos acontece, então, com a vedação de que o destinatário, nessa operação interestadual, tem o direito ao crédito do imposto destacado no documento fiscal que acompanhou a mercadoria ou acobertou a prestação de serviços. Essa é a glosa. Então, a guerra fiscal é, portanto, um prejuízo para a nação. Respondem todos, respondem os governantes pelas ações de inconstitucionalidade do Supremo, respondem principalmente as empresas e responde o consumidor com a elevação de custos nestas situações. Para resolver o problema da guerra fiscal, há muitos e muitos anos, o Brasil vem discutindo uma reforma tributária que nunca saiu do papel. A intenção de transformar o ICMS num imposto nacional, num imposto federal, com uma legislação única e sem a possibilidade de os estados adotarem essas políticas de atração de investimentos, vem sendo tentada há mais desde praticamente da promulgação da Constituição Federal, quando os incentivos unilaterais começaram. Mas não se chega a um consenso, justamente por ser a receita mais importante das unidades federadas. Então, como a reforma tributária nunca saiu do papel, do discurso, nós temos algumas propostas hoje em curso para resolver, buscar uma solução para a guerra fiscal. Se vai resolver, teremos que assistir. Então, com relação às ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, a gente vai ver que o Supremo já propôs uma súmula vinculante para o caso de não se resolver no Congresso essa questão. Temos aí um projeto de lei complementar, que é o principal deles, já aprovado no Senado e hoje na Câmara, para alterar aquela lei complementar 24 de 75, que a gente viu ali atrás, vamos ver o porquê, e os estados também reagindo através de um convênio que contempla um acordo entre eles, lá no CONFAS, que se uma vez aprovada as medidas que o Congresso pretende colocar, que a gente vai mostrar, então eles deverão fazer a sua parte e convalidar esses incentivos. Então, enquanto os estados brigam no judiciário, o Supremo Tribunal Federal propôs a súmula vinculante número 69, que diz que qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou base de cálculo, qualquer crédito presumido, dispensa de pagamento ou outra forma que seja concedido sem prévia aprovação do CONFAS é inconstitucional. Então, meus caros, se esta proposta de súmula vinculante for aprovada pelo tribunal, ela está aguardando a tramitação de outras ações e também o acompanhamento no Congresso. Se esta súmula for aprovada, significa dizer que todo investimento privado realizado vai quebrar. Nós vamos ter todas essas empresas que alocaram seus investimentos por força dos incentivos de ICMS, vão ter que pagar a conta, devolver aos respectivos estados, como a gente viu, o valor do ICMS desonerado, e isso seria totalmente inviável do ponto de vista econômico. Então, está aguardando com o relator desde 2013. No Congresso, a gente tem, então, aprovado já pelo Senado Federal e agora em tramitação na Câmara, o projeto de lei complementar que traz a convalidação dos incentivos fiscais, ou seja, é uma forma de permitir aos estados que vão ao CONFAS e harmonizem a legislação de modo a convalidar, de modo a legitimar todos aqueles incentivos que já foram concedidos e estão vigentes até hoje e regular a forma como os novos incentivos serão feitos.
Ele também tem um aspecto muito importante, esse PL, que é a redução do quórum de aprovação dos incentivos no CONFAS. Porque não adianta a gente convalidar o passado e permanecer com a mesma regra de aprovação unânime. Então, a gente tem aqui a aprovação por 2/3 dos estados e acumulada com 1/3 dos estados de cada região para novos incentivos. Essa é a proposta que temos hoje para buscar uma solução para a guerra fiscal. Uma vez aprovada se esse projeto de lei realmente for aprovado pelo Congresso, e é muito importante que seja, então todos os estados deverão publicar essa legislação, torná-la acessível a todos, e aí tem todo um rito que consta do PLS 130, na Câmara PLP 54, que é até com um escalonamento de até quando os incentivos atualmente vigentes poderão viger, por exemplo, para as indústrias 15 anos, o comércio um pouco menos e assim vai, pelo porte dos investimentos, né? Isso poria fim a essa questão e os estados já acordaram, através do convênio 70 de 2014, que uma vez aprovado aquele projeto do Congresso, então eles celebrarão um futuro convênio para conceder a remissão, a anistia daqueles créditos que foram convalidados, ou seja, daqueles incentivos, eles não serão cobrados, terá a vigência esticada, vamos dizer, pelo prazo determinado na legislação nacional, né? E dali para frente seguirão com o novo rito da legislação que esperamos venha a ser aprovada, né? Então, uma última proposta que hoje está também tramitando é uma nova proposta de resolução do Senado para buscar a redução da alíquota interestadual do ICMS, assim como ele fez lá na Guerra dos Portos. Enquanto não se aprova um projeto de lei complementar, que tem um quórum qualificado, uma tramitação mais complexa no Congresso, o Senado busca aprovar, isso está em debate, uma redução gradativa para a alíquota do ICMS, então aquelas operações contempladas com 12%, caindo para 4%, esse projeto de resolução começou lá em 2014, então ele tinha um escalonamento de 1 ponto percentual ao ano até 2025, e naquelas operações onde se aplica a alíquota de 7%, uma escala em 3 anos. Se tivesse sido aprovado esse ano, a gente já teria chegado no patamar dos 4%, que é um número que se consensuou que neutralizaria os efeitos dos incentivos fiscais hoje existentes. Então, nós podemos concluir, visto tudo isso, que não há outro caminho para o fim da guerra fiscal que não seja a reconstrução do sistema tributário a partir de objetivos que aliem crescimento com a redução de desigualdades regionais. Com isso, queremos terminar a nossa aula de hoje deixando a mensagem clara que, se uma reforma tributária ampla e estrutural não é possível, ao menos que medidas específicas voltadas à correção dessas distorções na legislação do ICMS sejam aprovadas pelos nossos parlamentares, pelos nossos governantes, para que o Brasil volte a ter maior estabilidade jurídica e econômica, segurança jurídica, pelo menos no que tange a este imposto que é de crucial importância para a economia do país.